Olá pessoal, vou gravar um vídeo aqui sobre perda de comunicação com microtik. Os passos básicos para voltar à comunicação com microtik, independente do sistema, certo? Eu vou usar aqui o caso que acontece na perda de comunicação com o Biotech, que seria o nosso sistema, certo? Vou demonstrar aqui. Normalmente, status do servidor, tem que aparecer os status do servidor, ou seja, os dados do servidor, né? E aqui ele apresenta uma mensagem importante, o que não foi possível estabelecer a conexão com a porta API do microtik 8728 neste IP aqui, certo? Normalmente, quando isso acontece, é um problema de DMZ no caso de uso de ADSL, quando usa modems, por exemplo, da Vivo, da Oi e diversas outras empresas que utiliza modems, sendo ele fibra ou não. Mas de modo geral, o primeiro problema que acontece isso é DMZ, certo? Então vamos corrigir esse problema do DMZ. Primeiro eu preciso acessar o meu modem. Meu modem aqui é 192.168.1.1, certo? Eu acesso meu modem e vou localizar a aba DMZ. Normalmente ele fica em NAT. E aí, localizando a aba DMZ, nós temos aqui o IP setado, é o IP final 4. Este IP tem que ser igual ao que está no microtik, ou seja, todas as conexões que vão ao seu IP público deste modem, ele está fazendo DMZ para este final 4. Se estiver diferente o IP do microtik, precisa ser atualizado aqui o IP que está no microtik. Então precisamos conferir. Então vamos aqui no microtik. Nós vamos localizar aqui o IP, que no caso é IP. Pode ser visto no IP address. Aqui, por exemplo, aqui está o IP 2, certo? Quando tem esse D na frente aqui, é dinâmico. Então ele recebe de forma dinâmica. Vem aqui em DHCP cliente. Ele vai estar lá também, aqui no status. Certo? Esses são os dois modos de ver o IP. Então vamos atualizar aqui. Se aqui antes ele estava com um 4 e por algum motivo ele mudou, por exemplo, para o 2, quando que acontece essa mudança? Por algum motivo o modem ele pode reiniciar e pegar um novo IP. Em alguns casos acontece isso, mas também por intermédio da operadora. Por algum motivo eles podem, dependendo da operadora, eles têm o acesso ao seu modem que fazem atualizações. E dependendo do tipo de operadora, eles atualizam e quando atualizam a versão do firmware, eles não mantêm a tabela do DHCP server e ocasiona de trocar, certo? Alguns modems também, por padrão, simplesmente ao reiniciar, eles zeram a tabela do DHCP server, o DHCP server do modem, certo? Então o modem tem o DHCP server que manda para o microtik, certo? De forma dinâmica, certo? Então vamos atualizar aqui. Coloco aqui o IP, salvo. E vamos testar aqui. Clico em status servidor. E tem que aparecer esse resultado. No caso de um RB mais simples, ele aparece apenas alguns dados. Por exemplo, os dados de cooler, quando é um RB mais sofisticada, quando tem 2 coolers, eles vão aparecer aqui. E alguns dados também são escondidos conforme a versão
da RB utilizada no momento. Essa é um dos primeiros fatores que acontece a perda de comunicação, certo? Outro caso também é a troca do IP. Muitas vezes o IP público muda. Este IP que aparece aqui, 191.217.84.19, num ADSL, ele muda. Ele muitas vezes o modem reinicia e aí ele muda e ocasiona da pessoa perder a comunicação caso ela não tenha aplicado a configuração de DDNS, certo? Aí existe várias formas de resolver esse problema. Uma das formas mais fáceis é a que eu vou demonstrar agora. Indo aqui no MikroTik, ele tem uma função bem bacana que pode ser usado em vários sistemas, que é o Cloud. Você vem aqui em Cloud, você vai ver que aqui já está o IP público, é o mesmo que está lá, que está aqui no Biotech, certo? Por isso que a conexão aconteceu. Se for diferente, você tem que atualizar o IP lá. Se for diferente, vamos supor que se aqui tivesse 18 e lá 19 no final, você teria que colocar esse que está aqui lá, certo? E outra forma também bacana é você ativar o DDNS aqui, ó. Aplicar e forçar. Depois você copia esse endereço. Esse endereço serve para qualquer tipo de programa. Se você for acessar no celular, for acessar qualquer outro aplicativo, você pode usar esse endereço. Se você faz redirecionamento para o seu cliente de câmeras, você pode entregar esse endereço para o cliente também, para a sua empresa, independente do que seja, para a sua casa, usar na sua casa, etc. Então aqui você vai aqui em editar, visto que isso aqui é uma conta apenas de teste, você pode pôr aqui no local, ó, e salvar. Depois disso, se vir aqui em status de servidor, tem que aparecer os dados da mesma forma, porque o DDNS vai direcionar aquele IP, ou seja, o seu IP que está no seu ADSL. E aqui apresenta as informações novamente, certo? Feito isso, a comunicação existe normalmente. Outro fator que acontece muito também é da porta não estar ativa. Por exemplo, aqui no IP Service, essa porta é uma porta específica criada pela própria MikroTik, que é a chamada de API, né? A porta API para a comunicação de qualquer que seja o programa. Ou seja, o programa que você utilizar, que utilize, né, o programa que utilize essa porta API, aqui ela tem que estar ativa. Por exemplo, se ela estiver desabilitada assim dessa forma, você vai ter um erro, que não vai ter a comunicação. Ou seja, nenhum sistema vai conseguir utilizar aquela porta. Lembrando o número da porta também, 8728. Caso você mude a porta, você precisa mudar no sistema também, aqui no Biotech ou qualquer sistema que você utilizar, para qualquer fim. Então você vindo aqui e ativando, volta a funcionar novamente. Esses são os maiores acontecimentos em relação à perda de comunicação, independente do sistema que seja, certo? Eu acredito que na maioria dos casos são esses. Quando a troca de senha também, por exemplo, do MikroTik, então é outro fator, sempre olhar esse quesito que é a senha, mas esse é fácil de verificar porque no log do MikroTik vai estar constando, né, vai estar constando ali
o log do erro, que é o login e senha que está errado. E aqui também no sistema vai aparecer que existe um erro de login e senha caso você preencha o login errado. Eu vou mostrar aqui, fazer uma demonstração. Vou errar aqui a senha. Vamos ver aqui. Eu só vou colocar um caractere a mais aqui e vou salvar. Vou pedir aqui o status do servidor. Ele vai tentar se comunicar, no entanto, ele vai dar um erro. Esse erro vai estar presente aqui no log também, ó, em vermelho. Tá vendo? Isso é um erro de tentativa de comunicação com os dados de acesso errado. E aqui no final ele vai tentar por várias vezes, várias tentativas, e não vai conseguir. Ele vai te dar um erro também, ó. É necessário ver a comunicação, que é uma possível causa, uma possível versão que esteja errado, ou verifique o login e senha se estão corretos, certo? Porque ele encontra o IP, vê que está tudo certo, que a porta responde, mas não consegue o acesso. Essa é um dos erros também que acontece, isso em qualquer sistema. Em qualquer sistema. Eu vou voltar aqui como estava, vou tirar um caractere que tinha a mais, que eu tinha colocado. Vou pedir o status do servidor novamente aqui. E aqui no log tem que aparecer assim, dessa forma. Ou seja, a API ela consegue a comunicação, não pode ter o erro, certo? É isso. Desde já agradeço. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com o suporte pelo nosso WhatsApp. Até mais e muito obrigado.